Frase Lula, o pai dos pobres. Realmente, ninguém nunca na história gerou tantos pobres como o atual presidente. E agora, para fechar com chave de ouro, ele lança mais uma: o programa do gás. Aquele mesmo povo que ele jura ter tirado da miséria, me parece, pensando só um pouquinho, que ele conseguiu manter este mesmo povo do qual ele é pai na miséria. É incrível como pessoas comemoram viver de migalhas. Acham normal, comum, aliás, não simplesmente acham normal e comum, aplaudem. Eu não sei se vocês tiveram a infelicidade de ver o lançamento deste programa do gás, mas o nível de manipulação mental gerando uma sociodependência na vida daquelas pessoas, aplaudindo receberem migalhas do Estado, me faz pensar que talvez, eu disse apenas talvez, o Brasil não tenha mais jeito. O que eu acho mais espantoso é como o socialismo é apresentado da forma mais descarada possível e as pessoas simplesmente não acordam. O próprio presidente, em um dos seus discursos, ele disse bem claro, em alto e bom som: para um país dar certo, é preciso que todos estejam igualmente pobres. É incrível pensar que o pai dos pobres deseja que os seus filhos continuem cada vez mais pobres. Afinal de contas, nada melhor do que ter possibilidades de oferecer botijão de gás em troca de votos. Isso para a grande cidade, ou para as grandes cidades, talvez seja uma coisa um pouco mais restrita de acontecer. Mas se você tiver algum parente, ou quem saiba você já morou em pequenos viralejos, em pequenas cidadelas, nos interiores deste nosso Brasil, estados pequenos, cidadezinha pequena, para você isso não é nenhuma novidade. Pessoas trocam a sua dignidade, o seu valor, o seu respeito, a sua ética, não somente por botijão de gás, mas políticos de bairros pequenos, viralejos pequenos, cidadelas, trocam votos até mesmo por cesta básica. E por que aquelas pessoas nunca crescem, nunca desenvolvem, ficam sempre dependentes do Estado? Estado esse tão agigantado, infelizmente. Por que essas pessoas se tornam tão dependentes do Estado? É porque o Estado mantém elas na miséria. Não incentivam o crescimento e o desenvolvimento, até porque se essas pessoas crescerem, entenderem, se desenvolverem, elas não vão mais depender das migalhas do Estado. Então por isso que, dentro deste sistema econômico do qual a esquerda e o PT tentam manter o povo, você não tem chances de desenvolvimento. O máximo que eles vão fazer por você é continuar te dando bolsas, para que vocês continuem dependendo do Estado, não cresçam, não desenvolvam. Até porque, se vocês desenvolverem, o pão e circo acaba. O pai dos pobres demonstrou mais uma vez que continuam gerando filhos, mas não filhos que crescem, que se desenvolvem, mas filhos que permanecem dentro do mesmo nível familiar. Pobreza, aliás, pobreza não, miséria. Parece que é uma cena de filme, você vê pessoas recebendo botijão de gás, o que nos pareceria ser algo até importante como políticas públicas. Mas o problema disso é que essa rotina de recebimentos de benefícios de auxílio visa uma única coisa, e não é auxiliar o mais pobre, é manter o cabestro, é manter as pessoas aprisionadas, é manter as pessoas presas dentro de um sistema onde elas simplesmente não têm a liberdade de crescer e desenvolver. Pelo contrário, permanecerem escravas de todo um sistema. Pai dos pobres. Realmente nunca me fez tão sentido esta frase, Lula, o pai dos pobres. Pois cada vez mais a família tem aumentado.
Que família grande que o PT e a esquerda têm gerado neste país. Ora, jamais negarei esse título para eles. Realmente são pai dos pobres. Pois nunca se viu tanta gente empobrecida como diante de governos de esquerda. Para finalizarmos esse vídeo, meus amigos, se houvesse uma preocupação real do pai dos pobres em ajudar os pobres, ao invés de fazer essa troca de votos, te dou gás e você volta em mim, permanece na miséria e eu permaneço te dando auxílio do Estado, por que o pai dos pobres não conversa com Tachad para parar de colocar tantos impostos que têm empobrecido ainda mais um povo que já vive na miséria? Se ele realmente estivesse preocupado com os pobres, ao invés de dar gás em troca de voto, ele estaria facilitando a vida dos pobres e não fazendo com que o governo já fez. Só nesse último mandato, depois você pesquise, só neste último mandato do Lula, juntamente com toda a sua equipe ministerial, já foram colocados mais de 30 impostos novos. Dentre eles, alguns impostos novos, na verdade, e outros que o valor, a taxação, foi simplesmente aumentada absurdamente. Que grande preocupação. Pai dos pobres. Hoje é o botijão de gás. Amanhã, qual será a outra miséria de migalhas que o governo vai dar para manter um povo controlado e empobrecido miseravelmente?